Salve rapaziadinha do Colégio Adonai, eu sou o Miguel e junto com o meu grupo nós vamos explicar um negócio bem daorinha pra vocês. Hoje eu vou estar falando sobre como o jogo Hollow Knight se encaixa dentro de alguns temas da filosofia moderna. Mas antes de tudo eu preciso explicar um pouquinho sobre o que é o jogo Hollow Knight. Hollow Knight conta a história de um cavaleiro que retorna ao seu reino após sua ruína, Hallownest, um reino perfeito construído do zero pelo Rei Pálido. Era um reino próspero e cheio de vida, até a chegada dela, a Radiância, uma deusa que concedia luz e controle mental. Ao ser esquecida, ela começou a se vingar, infectando os sonhos dos insetos e espalhando a infecção. Para deter a praga, o Rei Pálido e sua esposa, a Dama Branca, criaram receptáculos no abismo. Eles queriam uma casca perfeita, nascida do vazio, que não tivesse mente, vontade ou sentimentos, com o objetivo de aprisionar a Radiância. O escolhido foi ele, o Cavaleiro Vazio, que foi selado dentro de um templo junto com uma radiância contida em seu interior. O plano falhou. Com o tempo, o Cavaleiro Vazio desenvolveu sentimentos e apego ao seu criador, criando uma falha que permitiu a infecção escapar e devastar o reino, transformando os insetos em zumbis raivosos controlados pela infecção. Depois de uma longa jornada, o jogador, no caso você, desfruta de dois finais possíveis. O selamento, em que você substitui o Cavaleiro Vazio original e se torna a nova prisão da Radiância. E o segundo, que é o melhor, em que, com a ajuda do Ferrão dos Sonhos, você entra na mente do Cavaleiro Vazio e desafia a própria Radiância em seu reino para erradicar a infecção de uma vez por todas. Agora vamos para o que interessa. O que tudo isso que eu acabei de contar para vocês tem a ver com certos pensamentos da filosofia? Primeiramente, vamos conceituar três pensamentos que iremos analisar: o niilismo, de Nietzsche, o absurdismo, de Albert Camus, e o contrato social, discutido por Hobbes, Locke e Rousseau. O niilismo é a ideia de que não existe sentido objetivo, valor absoluto ou propósito universal na vida. Em algumas interpretações, isso pode levar a uma visão de que moral, verdade e significado são construções humanas sem fundamento definitivo. O Rei Pálido tentou desafiar a própria natureza. Ele deu mente e razão aos insetos, construiu monumentos, estradas, uma civilização orgulhosa. Tudo para que o tempo e uma força muito mais antiga, a Radiância, transformassem tudo em poeira. Mas se o mundo é o niilismo estampado no cenário, o nosso protagonista é o niilismo na sua forma mais pura. O cavaleiro é o nada absoluto. Ele não luta por honra, por vingança ou porque acredita em um bem maior. Ele não possui ideologia. Ele é um casulo vazio que caminha em direção ao perigo apenas porque essa é a sua mecânica de existência. No jogo, podemos discutir sobre duas ramificações do niilismo. De um lado, temos o niilismo passivo, que é quando percebemos que o mundo não tem sentido e nos entregamos ao desespero ou a falsas ilusões. É isso que os insetos fazem ao aceitar a luz da radiância. Eles trocam a sua mente por um falso conforto, uma falsa unidade. Mas o final verdadeiro do jogo te força a praticar o niilismo ativo. Ao descer o abismo e conquistar o coração vazio, você não está mais apenas seguindo o plano antigo do Rei Pálido para esticar a vida de um reino morto. Você aceita que o reino acabou, você destrói as velhas ilusões, o cavaleiro unifica o vazio e usa a força do nada para rasgar e destruir a própria divindade que causou tudo isso. Agora, passando para a visão do absurdismo, temos o seguinte. Albert Camus dizia que existem três formas de reagir ao absurdo da existência. A primeira, o suicídio físico, que é literalmente desistir da vida. A segunda, o suicídio filosófico, inventar um significado artificial, uma religião ou uma ilusão para escapar da realidade fria. E a terceira, a aceitação e a revolta, encarar o absurdo de frente e viver com paixão, mesmo sabendo que não há um propósito final. O Rei Pálido, por sua vez, escolheu a segunda opção. Ele cometeu um suicídio filosófico em escala estatal. Ele não aceitou o fato de que os insetos eram apenas criaturas selvagens vivendo sob o comando de instintos antigos controlados pela Radiância. Ele tentou forçar uma ordem eterna, uma lógica e uma civilização brilhante onde o universo não queria uma. Hallownest foi uma tentativa desesperada de criar um significado artificial para tapar o vazio. E a ruína do reino prova a tese de Camus. O universo, retratado pela Radiância, sempre vence as ilusões dos insetos. Por fim, trabalharemos a relação de Hollow Knight com o contrato social. Para Thomas Hobbes, o estado de natureza, a vida antes do governo, é um estado de guerra constante, onde a vida é solitária, pobre, desagradável, bruta e curta. Antes da chegada do Rei Pálido, os insetos de Hallownest viviam exatamente assim. Não havia ciência, arte ou individualidade, era a sobrevivência do mais forte.
Segundo John Locke e Rousseau, um governante só é legítimo enquanto conseguir cumprir sua parte do contrato, proteger os cidadãos e o bem comum. Se o governante falha ou se torna tirânico, o contrato é quebrado. Quando a radiância começa a retornar através dos sonhos dos insetos, o Rei Pálido entra em desespero para manter sua promessa de reino eterno. No fim, o rei falha em proteger seu povo, a infecção vence e ele foge para o Palácio Branco no mundo dos sonhos, deixando seus súditos apodrecendo no mundo físico. Pelos olhos de Rousseau, o Rei Pálido tornou-se um governante ilegítimo. Ele exigiu tudo de seu povo, mas entregou apenas ruína e silêncio. Assim, nosso vídeo se encerra. Espero que tudo tenha ficado esclarecido e obrigado pela atenção de todos.